Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma entrevista. Aliás, já estamos em 2021. Eu não acredito que a gente virou o ano. Hoje o papo é um papo que tem muito a ver com o que eu falo nas mentorias, que a gente sempre conversa muito sobre você chamar atenção de recrutador. Mas para isso eu quero trazer um caso real de uma pessoa que foi atrás de conta própria e por outras formas conseguiu se destacar, inclusive se destacar para aparecer nas mídias aí também. Então vou conversar com o Marcelo. Marcelo, obrigado. Conta um pouquinho pra gente quem é Marcelo, de onde é Marcelo e onde Marcelo mora. Bom, o Marcelo é um garoto do interior de São Paulo, né? Bem longe de Biláquio, próximo a Araçatuba, região. Durante esse período, trabalhei, estudei aqui também, na minha própria região. Me formei em publicidade e propaganda na época, já que era área de criatividade também, inclusive, área de comunicação. Trabalhei numa empresa como editor durante 5 anos aqui no Brasil, então já estava acostumado a trabalhar em escritório. E quando me mudei para a Inglaterra, foi justamente totalmente diferente do que eu imaginei, né? Também fui para fora do país sem inglês, né? Na época não sabia inglês e decidi me aventurar, me desafiar e aprender de início, porque eu sabia que a Europa iria me abrir as portas no momento que eu falasse inglês, né? Não foi bem assim de início. A gente fala de motivação de sair do país, e muita gente tem motivações parecidas, de às vezes querer buscar uma coisa melhor, às vezes está cansado do Brasil. Qual era a sua motivação? Por que você queria sair do Brasil? Bom, minha motivação de princípio era o inglês. Portugal seria uma boa opção para trabalhar, inclusive, mas não teria tanto desafio em relação à língua, né? E de início fui estudando pouco a pouco no Reino Unido, né? Que oferece alguns cursos gratuitos, inclusive o país. Então, a gente vai aproveitando todas as oportunidades que o país oferece para poder se qualificar, né, para alguma vaga. Resolveu que a Europa era o lugar, chegou aqui, você falou que trabalhou um monte de coisa. Conta um pouquinho de como é que foi esse começo. Bom, eu providenciei a minha cidadania aqui no Brasil mesmo, né, fazendo todo o processo já no Brasil, porque a cidadania portuguesa permite que a gente faça todo o processo aqui antes de ir, né, só pelo envio de correspondência, de correio. E assim que saiu a minha cidadania, eu decidi ir para o Reino Unido, na Inglaterra, poder me aprimorar o idioma, conhecer a cultura desse país maravilhoso também, que lá não esperaria que eu ia trabalhar em diversas profissões, como, por exemplo, trabalhar numa fazenda, né? Que foi super divertido, inclusive, tirando leite de vaca. Onde eu nunca imaginei que poderia trabalhar isso aqui no Brasil. E como é que foi essa experiência? Como é que você estava se sentindo? Você estava empolgadão? Você estava meio frustrado? Como é que foi? Olha, eu estava empolgado, porque o trabalho é bem diferenciado, assim, né? Gosto de trabalhar também com animais, só que o problema é o frio, né? Acordar às 5 horas da manhã para poder tirar leite de vaca não é fácil, não. As mãos começam até a congelar na época do inverno, então eu falei assim, olha, é um pouco difícil. Também trabalhei em restaurante, né? Fiz alguns bicos em restaurante, vamos dizer assim, né? E mesmo eu trabalhei como operário durante 2 anos numa indústria de peças de carro, como chão de fábrica lá, começando desde baixo do princípio. Foi um prazer enorme, porque eu não imaginaria que eu teria tantas habilidades assim, que a gente se forma e acha que só vai conseguir trabalhos voltados à área, né? Logo a princípio, e não é bem assim, né? Você tinha experiência já no mercado brasileiro e você já tinha cidadania. Talvez o inglês fosse o terceiro aspecto desse pilar que estava faltando. Você acredita que foi esse talvez o principal fator de você não ter conseguido alguma coisa na sua área logo de cara? Tentei buscar algumas agências de publicidade, buscar algumas empresas, inclusive enviar meu currículo na área, mas assim, foi realmente difícil. As portas estavam bem fechadas para mim. O universo do trabalho, assim, de você se aplicar para uma candidatura de alguma vaga na Europa, é bem difícil. Foi bem diferente, porque você precisa de uma carta de apresentação, né? E aqui no Brasil a gente não tem isso também. Então, para mim era tudo uma novidade. Os trabalhos mais fáceis, assim, para você poder se manter lá fora, na Europa, pelo menos de princípio, era algum trabalho mais simples, mas que exigia um trabalho mais braçal. E desse período fui aprendendo inglês, fui me especializando, fui fazendo os cursos que devia fazer de inglês que a Inglaterra oferecia de graça pra gente. A gente tentava contornar essa situação desse jeito, sabe? Pouco a pouco. Entendi. Acho que em inglês nunca vai chegar num ponto que você fala assim, agora eu tô fluente, agora eu tô foda pra caralho. Assim como eu nunca imaginei que em português eu vou estar fluente. Eu acho que sempre tem uma palavra que eu não sei, sempre tem uma coisa que eu não vou entender. Regionalismo, tem um monte de coisas que são variantes do nosso idioma que tornam isso mais difícil. Falou, né? O inglês era um desafio, você não se sentia confortável com o inglês, você percebia, às vezes, pela forma com que o recrutador olhava pra você, às vezes, ou fazia um movimento corporal, tava procurando alguma coisa de como se destacar de outra forma, já que o inglês não tava indo ainda. O que você fez? Como é que foi isso? Eu tava trabalhando já como operário 2 anos, né, e meio, eu falei, meu Deus do céu, né? No começo foi bem difícil pra mim, eu tava pensando em desistir, inclusive, porque o inglês tava difícil. Trabalhei com bastante europeus, poloneses, romenos, então a gente tentava, de alguma forma, falar inglês todos os dias, né? Praticar isso. Não tem muito brasileiro na região onde eu moro, que chama Leicester. Então, isso eu acho que me ajudou bastante
a trabalhar com pessoas que falam inglês, né? Então isso foi evoluindo. Só que veio essa pandemia, na época eu falei assim, olha, talvez na crise você consegue arrumar alguma oportunidade, né? Então eu já estava vislumbrando aquilo como algo que eu poderia sair da situação que eu estava, né? E poder transformar minha vida de alguma forma. Como eu já trabalhei numa empresa de tecnologia e educação no Brasil, onde eu trabalhava e colocava QR Code nos materiais didáticos, né? Aquilo de alguma forma veio como experiência. E as experiências também profissionais que eu já tive no México, no Brasil, hoje me ajudar de alguma forma para criar essa ideia, porque no Brasil, na verdade, eu já tinha criado um currículo na época e que foi bem repercutido aqui, inclusive, foi para exame, foi para vários sites de notícia, né? Eu fui, exatamente. Fui para São Paulo entregar como entregador de pizza, fiquei bem conhecido como entregador de pizza aqui em São Paulo. Eu me vesti, me caracterizei como entregador de pizza e fiz o formato do currículo numa pizza, né? Então você abria e era um folder a respeito. Na época eu tinha 21 anos de idade, eu já estava com 27, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferencial e que funcione realmente, porque na época não funcionou. Então, não? Só chegava com as pessoas, eles, então tá bom. Eu vou mostrar para você, esse era o currículo que eu tinha na época, era uma que legal. Eu entregava dentro de uma caixa, praticamente, e vestido como entregador, né? Então você abria, aí tinha um folder a respeito, falando de mim, e todas as minhas experiências profissionais, o que eu já tinha feito, meus trabalhos artísticos, algumas coisas assim, desse tipo. Quando eu fui nessas grandes empresas, na época eu não tinha inglês, eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu só tinha um curso de formação, de comunicação, mas talvez não tinha experiências relevantes para isso, e também não tinha habilidade do idioma, porque essas grandes empresas aqui no Brasil, a maioria hoje exige o inglês. Não, é muito difícil você se aplicar se você não tiver um inglês pelo menos intermediário para elas, sabe? Então eu falei, eu vou buscar isso lá fora e de alguma forma eu acho que na Europa vai me abrir as portas para isso, né? Você resolveu sair para um lugar que já ia sair da zona de conforto, que era ir não para Londres, ir para uma outra cidade menor, onde você ia ter que se forçar mais a aprender. Você saiu da zona de conforto da forma de trabalhar, que foi tirar leite de vaca, literalmente. Então não era ir lá fazer completagem, que é mais simples, né? Você foi aprender uma coisa que era completamente nova, que te exigia muito mais fisicamente do que intelectualmente. Você já tinha essa experiência, que você já tinha tentado se apresentar de uma forma diferenciada no mercado. E aí é o que eu falo, as pessoas falam assim, o cara conseguiu entrevista porque ele tem quem indicava ele. Você não tinha quem indicava, você criou uma forma de se destacar e conseguiu a entrevista. Só que aí, assim, uma vez que você consegue a entrevista, tem mais outra etapa, que é você passar a entrevista, ter as características que precisam, etc. Com certeza. Então, não é necessariamente porque você chegou na entrevista que você vai passar, né? Porque você fez uma coisa e se destacou, ou porque alguém te indicou, você vai passar. Aquilo só te vai fazer chegar até um recrutador, um entrevistador, um hiring manager, mas dali pra frente é você suprir o que eles precisam. Fez esse passo e aprendeu, falou, tá, cheguei até aqui, mas não era o que eles precisavam ainda, tinha coisas que eu precisava aprender, e aí você foi fazer isso de novo agora, só que agora na Inglaterra, né? E porque eu também não tinha o inglês suficiente, né? Então eu precisava suprir com alguma coisa, e para suprir com isso, foi que eu criei um currículo diferenciado, né? E a pandemia eu acho que me ajudou de alguma forma com isso, né? Foi um momento de oportunidade que a gente encontrou. E então eu criei um currículo no formato onde todo mundo precisava, né? Usar máscara na época, né? E ainda precisa. QR Code, eu trabalhei numa empresa no passado, trabalhando com tecnologia, e criei o currículo justamente com isso, né? Eu pensei assim, olha, no UK precisa de uma carta de apresentação, e minha carta de apresentação eu acho que não era suficientemente boa, sabe? E é a porta de início para ele poder ver o seu currículo, o próprio recrutador. Eu falei, olha, eu vou colocar uma foto de perfil. Não é muito comum colocar foto no currículo do UK. Eu acho que isso abraçou a minha ação, onde eu estava usando a máscara, né? E aqui eu tinha na verdade, eu personalizava para cada empresa o texto, né? Que você tinha que seguir, remover a máscara com segurança, seguindo as instruções, né? E todo o processo aqui, as instruções para você abrir o app, né? Onde você vinha com o celular. Então você tinha um leitor, eu acho que todo mundo hoje tem um leitor de QR Code na foto, e aí você se aproxima do QR Code, ele abre, e aí você coloca na frente da máscara com a intuição de removê-la, né, com segurança, inclusive. Aqui eu falava inglês, me auto-apresentava durante 30 segundos, mas foi uma ideia que eu acho que, de alguma forma, os recrutadores ficaram encantados com isso, sabe? Quando ele via praticamente o currículo desse jeito, aqui tinha uma instrução abaixo para ele virar, e aí o currículo ficava atrás, numa página só. Todo mundo em lockdown, não podia entregar, não podia sair de casa. Eu falei, eu preciso enviar para as empresas. Mas era muito mais fácil poder encaminhar isso por envelopes, por correio. Então a ideia era, eu tinha impresso algumas cópias desse currículo, personalizei para cada empresa e enviei, direcionei por correio, pelo Royal Mail lá do UK, para algumas empresas onde eu já gostaria de trabalhar, porque eu já tinha visto a cultura da empresa, a missão, e eu já me identificava com aquilo. E eu fui chamado para duas empresas, foi super bacana, e justamente concorrentes uma da outra. Caramba! São agências de publicidade? O que elas são, essas empresas? São empresas de produtos promocionais, é bem grande também na Europa, gira um mercado aí
avaliada em bilhões, assim, de euros por ano. Quando eu cheguei com um recrutador, que ele viu esse currículo, ele se impressionou. Automaticamente, eu não vou mentir para você, Edu, ele olhou isso, fez a ação, né, que é usando o celular, ele foi até já o diretor da empresa e já apresentou a ideia, aí já sentaram comigo na mesa, já querendo conversar a respeito comigo, e na hora do momento, falou: Marcelo, você pode começar, como que tá o seu aviso prévio? Quando você pode começar? Aí eu falei assim: olha, preciso ter umas 2 semanas aí de aviso antes de poder sair. E aí eu já aceitei. A primeira empresa, já acabei aceitando. Maluco isso, né? Porque você tá numa empresa que tem tudo a ver com o que você fez. Você conseguiu apresentar de uma forma que era exatamente o que eles provavelmente fariam numa campanha para eles ali, interna, de marketing. Eu acho muito legal porque você usou habilidades que você tinha do Brasil, você ser sucinto. Você conseguiu trazer 2 páginas de um perfil, de um currículo em uma só. Então, isso é talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer, é ser sucinto. Quanto mais anos de experiência, mais as pessoas acham que elas têm que ter mais páginas no currículo delas. Olha, não foi fácil não, porque a gente acha que tudo é importante, né? O que vai pro currículo. As experiências profissionais mais relevantes que eu já tive, porque eu já trabalhei em muita coisa, então eu coloquei realmente aquilo que me diferenciava mesmo para a vaga, e a carta de apresentação, a cover letter, né? Que a gente precisa fazer aquele texto. E o meu texto, na verdade, foi de 30 segundos. E esses 30 segundos que fez uma diferença gigante. Para mim foi tão mais fácil agora, né? Você direcionar e fazer uma carta de apresentação. E quando você se candidata e você vê a descrição, né, do trabalho, você tem que adaptar a carta de apresentação conforme a descrição do trabalho. Então é um retrabalho toda vez que você for fazer isso. Agora, esses 30 segundos aqui talvez salvaram minha vida. Conta, assim, para as pessoas que estão nessa fase do Marcelo de, sei lá, 1 ano atrás, às vezes de 2 anos atrás, aquele Marcelo que, primeiro, queria sair da zona de conforto para aprender inglês, para tentar uma coisa nova, e que quer se destacar no mercado, quer chamar a atenção de um recrutador, mas que às vezes não tem essa habilidade criativa que você tem. O que você dá de dica para as pessoas? O que você foi importante para você que você, se você soubesse, poderia ser mais rápido o seu processo? Eu acho que isso vai de cada pessoa a pessoa e as áreas de profissão, né? Como eu sou de uma área da criatividade, da parte de comunicação e publicidade, para essa indústria é muito bacana, sabe? De você surpreender e fazer esse trabalho, né? Agora, já para uma área de talvez engenharia ou administração, talvez não seria tão relevante. O diferencial que contou a partir, tirando essa parte, talvez seja as experiências profissionais que você fez, se você já realizou um intercâmbio, ou se você já se desafiou fazendo algum trabalho voluntário também, que é muito requerido aqui na Europa. Eu acho que a gente precisa de um fator uau. O fator uau é um fator onde você, por exemplo, faz alguma coisa e você fica na mente daquele recrutador, né, ou daquela pessoa, e você impressiona. O recrutador vai chegar à noite, vai na casa dele, vai jantar com a família e vai contar para todo mundo o que aquele candidato fez, sabe? Então, assim, você vai ficar de alguma forma na mente dele, e isso vai ser o melhor de tudo, sabe? Porque você conseguiu deixar sua marca, né? E é isso que a gente precisa fazer hoje, sabe? Incrível. Eu acho muito legal isso. Eu adoro, você falou o aspecto do UOL. Ele vem de várias formas. Eu vou te contar rapidinho aqui, até pro pessoal que perdeu. A gente fez uma turma de mentoria, e aí cada grupo tinha que apresentar uma solução para um projeto que eles estavam trabalhando. Então, uma dessas pessoas do grupo, eles tinham uma empresa de eventos online, que é a Hopin. Ela é bem conhecida, aliás, e conseguiu um investimento muito grande agora. Eles estão até comprando outras empresas. E aí eles queriam apresentar uma proposta de como que eles poderiam trabalhar para essa empresa, por que é importante você usar, por exemplo, uma Hopin, uma empresa que te dá essa estrutura online para você não ter riscos e tal. E na apresentação, eles começaram apresentando, falou: gente, então, eu tô aqui para apresentar, meu nome é fulano, né? A gente vai falar sobre a Hopin, quer mostrar pra você um problema. Puf, deu uma tela azul, assim. Aí a menina começou a falar, e aí não saía som, aí ela voltou: vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Dá pra ver a apresentação? A gente, não tá vendo a apresentação, tá tudo azul a tela. Aí ela, ai, cacete. Aí ela, viram como isso pode ser um problema? Aí ela muda de slide assim, isso aqui poderia acabar com a apresentação, e tem gente que não tá preparado pra isso. Então a gente quer te oferecer uma plataforma. Aí você, caraca, e foi planejado esse intervalo, esse problema que deu. Esse problema. Todo mundo, de travar, o áudio não funcionar, a apresentação não funcionar. Então você tem que ter uma plataforma sólida e tal. E isso marcou mais do que a apresentação em si, foi muito mais esse UOL, no outro sentido, né? Que foi tipo, caraca, ela simulou um bug no meio da apresentação, que é o que todo mundo ficou com aquela cara de surpresa quando ela mostrou que era só uma brincadeira, que era pra mostrar que isso pode gerar um perrengue e tal. Isso é muito legal. É numa coisinha, exatamente, é um diferencial. E foi um prazer também falar com você, viu, Edu? Obrigado mesmo pelo convite, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Valeu, cara.